Eu vou agora apresentar a doutora Joana Andrade, nascida em Coimbra em 1983, é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Católica, presumo que está tudo ou de Coimbra, em 2007, e iniciou o internato de formação específica em Psiquiatria em 2009. Assistente e convidada da faculdade e doutoranda no programa doutoral de Ciências da Saúde na área da perturbação obsessiva-compulsiva. Conclui IFE, sendo especialista em Psiquiatria desde 2014. Desde esse ano também é coordenadora da Unidade de Eletroconvulsiterapia e subcoordenadora da Consulta de Perturbação Obsessiva-Compulsiva do RSI de Psiquiatria do Centro Hospitalar. E pronto, penso que está tudo desta primeira pessoa assim, deste painel. Agora peço-lhe que podia começasse a sua apresentação, por favor. Passamos então a palavra, doutora Joana. Se puder compartilhar a tela. Doutora Joana. Sim, muito obrigada. Vou então começar a minha apresentação. Aqui compartilhar a tela, só um bocadinho. E é só que me confirmassem que estavam a ver tudo corretamente. Estamos a ver corretamente. Está tudo correto? E estão-me a ouvir bem? Queria só que me confirmassem isso. Estamos a ver tudo perfeito. Obrigada. Ora, então, aquilo que me foi pedido foi transmitir um bocadinho aquilo que nós, aquilo que é, no fundo, a dinâmica e os princípios, objetivos e como funciona o Hospital de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, do qual eu faço parte. E tentei organizar de forma a que consigam, no fundo, ou que eu consiga transmitir efetivamente esta essência do nosso trabalho. Primeiro, uma contextualização, partilhar-vos um pouco a estrutura do nosso hospital de dia dentro daquilo que é o nosso serviço de psiquiatria, o que nós consideramos antes de um internamento, durante o internamento e depois do internamento, portanto, acompanhar-vos aqui um bocadinho neste trajeto. O papel do hospital de dia, em alguns casos particulares de doenças psiquiátricas, o papel do serviço social, aqui também muito ao encontro do contexto deste fórum, e depois no próprio o papel do serviço social, no próprio internamento, posteriormente, e algumas conclusões. E então a contextualização do nosso hospital de dia. Aquilo que nós tentamos é que este regime de internamento parcial seja um local que, para permitir não só um diagnóstico, mas um tratamento o mais personalizado possível, com suporte psicoterapêutico, quer psicodinâmico ou cognitivo-comportamental, embora neste momento seja mais de cariz cognitivo-comportamental, mas já tivemos, por exemplo, até grupo de psicodrama a funcionar no hospital de dia, e grupos de atividades que promovem assim a interação social e a parte mais ocupacional, que também é sempre muito importante começar a realizar neste tipo e neste setting de internamento. Quais as vantagens deste regime parcial de internamento versus principalmente o regime completo ou até o tratamento ambulatório tipo normal e, portanto, com um acompanhamento mensal ou bimensal? Aqui vai permitir um acompanhamento regular, preservando a liberdade individual, indo a casa todos os dias, permitindo aqui continuar no seio familiar, melhorar o funcionamento social, uma vez que isto se vai trabalhando diariamente. Nem sempre o nosso hospital de dia funciona de segunda a sexta-feira, mas até às vezes numa segunda fase de internamento, os doentes já vão só, por exemplo, 2 a 3 vezes por semana. É também aqui um setting privilegiado para quando já não reúne necessidade de cuidados agudos de internamento, mas também se compreende que possa necessitar ainda de um trabalho posterior de autonomia ou de reintegração ou de monitorização de algum tipo de cuidados e, portanto, aqui permitindo uma transição do internamento de adultos para uma vida de plena autonomia, aqui com esta transição de cuidados e readaptação progressiva na comunidade.
e o suporte por um longo período de tempo, porque obviamente o hospital de dia não exatamente que não tenha uma monitorização dos tempos de internamento, mas obviamente os custos não são, tem tudo isto também muito, por um lado, infelizmente, como é óbvio, tudo estas auditorias e este controle de custos hospitalares cada vez mais está na ordem do dia e tenta-se sempre, de alguma forma, que haja alguma sensatez, algum bom senso no internamento de agudos, até para uma gestão até das próprias camas hospitalares. E, portanto, sempre que possível, tentamos que os internamentos de agudos sejam, tanto quanto o tempo estritamente necessário, e depois, se é preciso, um apoio subsequente, mas ainda com um suporte estruturado por um médio e longo prazo, transita para o hospital, e onde conseguimos que os internamentos sejam a um custo mais controlado e durante mais tempo. Como é que está organizada a nossa equipa? Estamos alocados ao hospital de dia 4 médicos especialistas e 2 enfermeiros especialistas em pleno, portanto, todo o seu período hospitalar é dedicado ao hospital de dia. Os médicos, obviamente, têm que se desdobrar um bocadinho mais por alguns sítios, na urgência, consulta externa, mas os enfermeiros estão alocados permanentemente ao hospital de dia. Médicos internos que também vão passando por lá fazer estágio e que obviamente são um bom reforço da equipa médica. Temos um psicólogo, temos uma assistente social, uma terapeuta ocupacional, uma nutricionista e a nossa secretária. Esta é a nossa equipa que acompanha todos os dias os doentes. Em termos de espaço físico, temos um setor do Serviço de Psiquiatria dedicado ao Hospital de Dia e que reúne aqui vários espaços, o refeitório, que também funciona como uma sala polivalente, muitas das vezes com vídeo, um gabinete de enfermagem, 5 gabinetes médicos, temos 2 quartos de apoio, muitas vezes para também permitir algum tratamento ou algum descanso ou em alguma ocasião em que algum doente não se esteja a sentir tão bem. Temos a sala de leitura, ginásio, com passadeiras, um ateliê de terapia ocupacional e a copa. Ora, o que é que nós procuramos aqui que seja tido em conta numa fase inicial, ou melhor, numa fase até prévia ao internamento? Temos admissões de todos os contextos hospitalares, desde a urgência aos outros internamentos, principalmente agudos, à consulta externa e até da psiquiatria, nós temos unidades de saúde mental comunitária que podem também fazer a referenciação direta para o internamento ou em hospital. As propostas são redigidas e são encaminhadas ou por e-mail ou entregues em papel ao secretariado, que depois são discutidas em reunião clínica. Nesta proposta de internamento deve constar a identificação, a informação clínica, a razão da proposta de internamento, com proposta terapêutica, se assim for o caso, e quais são os objetivos. A discussão é depois tida em reunião clínica e tomada uma decisão. Em termos de critérios de inclusão, nesta reunião, o que é que nós procuramos apurar? Se existe efetivamente motivação para participar nas atividades do Hospital Dia, mesmo que não venha na proposta, às vezes, uma primeira avaliação, mas pode ser tida em conta, se a mobilidade está assegurada e se, de alguma forma, não está presente nenhum dos critérios de exclusão, como debilidade mental, uma demência moderada grave, que muitas das vezes traz alterações de comportamento, de desorientação, ou confusão ou de agitação, que podem prejudicar a normal dinâmica do Hospital Dia e, portanto, não são um tipo de doentes que seja passível de ter neste tipo de regime. Comportamentos aditivos, ideação suicida em fase ativa, psicose não controlada ou conduta agressiva. Portanto, tudo aquilo que são alterações de comportamento graves acabam por prejudicar a dinâmica que se tem no hospital dia e não são elegíveis para este regime de internamento. Já no internamento, o que tentamos fazer? A ativação comportamental, a avaliação clínica regular, médica e de enfermagem, e procurar aqui promover a educação para a saúde, a adesão e a gestão da terapêutica, a interação e integração sociais, a estimulação das capacidades cognitivas e a motivação para atividades produtivas, a promoção de estilo de vida saudável, estimulação sensorial-motora, a promoção da autonomia e depois aqui, do ponto de vista psicológico, fazer então uma terapia cognitiva ou comportamental, se fizer sentido, conforme o caso clínico, como é óbvio, e também, caso faça sentido, a avaliação e intervenção
do ponto de vista do serviço social, para permitir aqui uma alta mais consistente e estruturada no que concerne à reintegração na comunidade. Depois do internamento, precisamente isto, portanto, o que é que nós tentamos também oferecer, apesar de já ser num pós-alta? Um retorno progressivo às atividades na comunidade e no papel social de forma adaptada à pessoa, portanto, tentar procurar isto à data da alta. Permitimos, enquanto eventualmente possa não ser possível serem novamente reavaliados pelo psiquiatra assistente, um contacto rápido se existir alguma dúvida ou descompensação de doença psiquiátrica, portanto têm sempre o contacto do hospital-dia ao qual podem recorrer enquanto não estão, portanto aqui numa espécie de ponte ainda para o seguimento em ambulatório pleno, e tentamos sempre promover aqui a reavaliação clínica já programada em consulta atempada ou com o psiquiatra assistente, ou caso seja um reingresso na consulta de ambulatório ou uma primeira consulta, a referenciação para consulta externa o mais breve possível. Em termos do papel do hospital-dia, em alguns casos particulares, só aqui para partilhar convosco também. No nosso serviço existe a preocupação acrescida de dedicação cada vez mais a determinados grupos de doentes em particular, nomeadamente o adulto jovem. Nós sabemos que a principal causa de incapacidade no adulto jovem entre os 10 e os 24 anos é a doença psiquiátrica, portanto, tanto quanto possível intervir nesta fase torna-se cada vez mais premente, importante e incontornável. E aqui o hospital-dia, não havendo uma necessidade de um internamento de adultos, o hospital-dia pode ser um centro muito adequado para esta intervenção, de forma a conseguir intervir precocemente sem retirar o jovem do seu ambiente académico, familiar e social. Okay? No idoso, também uma faixa etária que nos preocupa, quer pela crescente importância demográfica desta faixa etária. Tentamos aqui, lá está, numa fase inicial, quer seja a pressão no idoso, a ansiedade no idoso, no declínio cognitivo ligeiro, a estimulação das capacidades cognitivas e funcionais, tentar promover aqui uma rede de suporte social o mais estruturada e consistente possível, e aqui também podemos ter o nosso papel numa fase inicial, principalmente da crise, ou em depressões arrastadas, com componente de apatia e de tendência ao isolamento ou de anorexia, muito importantes, uma redução da sobrecarga do cuidador, tentando aqui fazer uma prestação de cuidados mais consistente. Okay? Para além disso, nos doentes psicóticos, sabemos que quanto mais eles se sentirem confortáveis e integrados em algum setting de internamento que não lhes priva a liberdade, muitas das vezes previne-se o risco de recaída, também aqui promovendo a manutenção da terapêutica, que muitas das vezes é injetável e que sabemos que o abandono da terapêutica injetável é um importantíssimo predictor de recaída. Como também temos uma ponte muito importante para a família, tentamos sempre também fazer aqui a psicoeducação, principalmente numa fase inicial da psicose, quer aos doentes, mas também aos familiares, de como lidar, com que cuidados a ter, monitorização deve ser tida em conta mesmo no pós-alto. Na perturbação obsessiva-compulsiva, o hospital-dia também pode ter aqui um papel diferenciador, uma vez que, não retirando o doente do ambiente familiar, pode permitir uma intervenção mais intensiva e estruturada do ponto de vista psicoterapêutico, na exposição como prevenção disposta, que é uma das linhas psicoterapêuticas de referência para o tratamento desta doença psiquiátrica. E o hospital-dia, principalmente em Coimbra, não sei se nos outros locais isto também acontece, é um setor importantíssimo para a eletroconvulsivoterapia, porque nos dá um apoio logístico muito importante para os SCPs de manutenção, ou seja, doentes que já estiveram internados, que fizeram eletroconvulsivoterapia com boa resposta, que já estão a fazer SCP de manutenção para a prevenção da recaída, que fazem mais de 6 em 6 semanas, vão fazer uma sessão e assim fazem esta sessão em âmbito hospital-dia, além da preparação do doente antes e a monitorização da recuperação após a sessão de eletroconvulsivoterapia em sede do hospital-dia. Pronto. O serviço social no hospital-dia acaba por ter um papel muito importante por esta
esta ponte, muitas das vezes fundamental para a reintegração da comunidade depois deste, às vezes até de um entramento mais prolongado, que era um entramento completo, principalmente aqui no Hospital Dia, portanto, tentando fazer uma intervenção junto do indivíduo, da família e da comunidade, permitindo aqui esta reabilitação e a reintegração o mais estruturada e consistente possível. Okay? O que é que aqui a nossa técnica de serviço social procura sempre fazer de uma forma bastante estruturada e eficaz? O planeamento da gestão e da avaliação dos recursos comunitários existentes, tentando intervir aqui em rede para potenciar os suportes sociais para o doente e para a sua família, de modo a que esta alta seja efetivamente uma alta com uma alta eficaz, não é? E eficiente no sentido de prevenir um reinternamento a curto prazo e promover aqui a estabilidade clínica do doente, que é sempre o nosso objetivo. Promoção da atividade, também no Hospital Dia, o Serviço Social, aqui em colaboração com a equipa de enfermagem que vai e com a terapeuta ocupacional que vão dinamizando as atividades no Hospital do Dia, o papel que a nossa técnica de serviço social também contribui com a organização de saídas do serviço. Tem feito visitas a locais de interesse natural ou histórico em Coimbra, museus, estruturas de apoio social, que promovem aqui a atividade em grupo, o contacto dos doentes com atividades de treinamento e lazer, e ocupação de tempos juntos. Okay? A título de conclusão, tentando aqui cumprir os meus tempos, o Hospital Dia é sim uma modalidade de cuidados com características únicas, não conheciam doentes com características específicas muitas das vezes, permite melhorar por não ser tão controlar as capacidades de diagnóstico e terapêutica, conseguimos muitas das vezes não retirando o doente do seu meio familiar e da sua comunidade, fazer um esclarecimento diagnóstico e uma monitorização terapêutica intensiva. Está organizado numa equipa multidisciplinar, que também facilita, obviamente, aqui conseguir intervir em várias frentes. Uma intervenção integrada sobre o doente, sobre a família e sobre a comunidade, de forma que se consiga atingir os melhores resultados em saúde possível, sendo o serviço social uma parte fundamental desta abordagem. E termino assim, espero ter sido útil e estou aberta a qualquer questão que tenha. Obrigada, doutora Joana Andrade. Volto aqui eu para saber se na audiência há alguma pergunta ou alguém online com um telemóvel. Perguntas para a doutora Joana Andrade, Coimbra? Parece que foi tudo mais do que eficiente. Doutora Joana Andrade, obrigadíssima pela sua participação. Passamos então para o convidado seguinte. Obrigadíssima. Até já. Com licença. Muito obrigada. Boa tarde, Luís Oliveira, como estás? Faço aqui a apresentação, antes de começares a fazer a tua apresentação, passa a redundância. Licenciado em Psicologia, mestre em Neuropsicologia aplicada do adulto pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e doutorando do segundo ano em Ciências de Educação. Luís Oliveira é investigador integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, investiga e intervém na área da neuropsicologia, nas patologias unipolar e bipolar. É igualmente formado na gestão de organizações sociais pela Business School. Atualmente é vice-presidente da direção, membro do Conselho Científico e neuropsicólogo da Associação de Apoio a Doentes Depressivos e Bipolares, a ADEP, dita também como uma das maiores associações do país, e PSS comunitária de âmbito nacional de utilidade pública que atua na área da reabilitação psicossocial. Coordena o espaço de arte ADEP, onde efetua estimulação cognitiva através da atividade física e das artes. Desenvolve e colabora em diversos projetos artísticos, reabilitação e investigação. Colabora com a revista Bipolar e representa a associação em inúmeros eventos nacionais e internacionais. É ativista dos direitos das pessoas com deficiência e doença mental e membro conselheiro no Conselho Nacional de Saúde e no Conselho Nacional de Saúde Mental, assim como consultor do Observatório de Cannabis Medicinal. Mentor do projeto
www.falamedemusica.net, ensino de música para pessoas cegas e baixa visão, escritor de poesia, poeta portanto, intérprete e instrumentista, viola, cavaquinho, percussões e bailarino de dança contemporânea. Bem-vindo, Luís, podes começar a tua apresentação. Queria desejar boa tarde a todos e cumprimentar desde já todos os presentes, de um especial cumprimento ao professor Dr. Miguel Xavier, bem como à doutora Paula Domingos, e também aqui à doutora Ana Pinto Coelho, que vai coordenar esta mesa, e todos os meus colegas de mesa. Ora bem, a ADEB é uma IPSS, portanto, a Associação de Apoio aos Doentes Deficientes e Bipolares, é uma IPSS de utilidade pública e foi fundada em 1991, portanto, fizemos este ano 30 anos de existência. Ela foi fundada por um grupo de doentes, familiares, médicos e técnicos de saúde mental. Ela surgiu da constatação da necessidade de criar um espaço para além das estruturas de saúde pública privadas, digamos, onde fosse possível prestar esclarecimentos, ajuda e apoio moral aos doentes com diagnóstico unipolar, bipolar e seus familiares, bem como também à comunidade em geral. Obviamente, acerca destas patologias, não é? E todas as suas problemáticas, e do impacto que estas têm na vida das pessoas, não é? E na sociedade. A Associação abrange todo o território nacional, por via da criação de núcleos ou de delegações ou núcleos, digamos, e também estabelecimento de acordos de parceria com entidades parceiras que abranjam, que incluam pessoas com o diagnóstico. Então, além do diagnóstico, também que inclui familiares, médicos, psicólogos, técnicos de serviço social e outros profissionais na área da saúde mental. A implementação a nível nacional foi sempre uma prioridade, não é? Em 1998 implementámos a região Norte e a região Centro em Coimbra, e também fomos implementando vários núcleos, nomeadamente em Setúbal, Faro, Évora, Aveiro e Braga. Estas delegações têm vindo a desenvolver várias atividades em prol dos associados, através da dinamização de ações e de informação e de ações de informação, e também implementando os objetivos estatutários da ADEB, quer seja no campo da promoção, da reabilitação e educação na saúde mental. Bom, portanto, estas respostas são destinadas às pessoas com diagnóstico de doença unipolar e bipolar e outras comorbilidades, das quais resulta incapacidade psicossocial e se encontrem em situação de dependência. Obviamente que estas respostas estão previstas na lei, portanto, o nosso objetivo é promover, educar e formar, sempre de forma especializada na área da saúde mental. Portanto, o objetivo é elevar o conhecimento das pessoas com o diagnóstico destas patologias, bem como dos seus familiares ou cuidadores, prevenir, digamos, e trabalhar ao nível da reabilitação destas pessoas. Temos também como objetivo apoiar e orientar os jovens adultos em situação de desemprego no percurso de inserção ou reinserção no trabalho. Funcionamos sempre em cooperação com as entidades públicas e privadas, nomeadamente o IFP e outras empresas, portanto, com a sociedade civil.
Portanto, o nosso objetivo, tendo em conta as atividades que envolvíamos, é desenvolver o fórum socioocupacional e criar e manter valências no campo da psicoeducação e da psicoterapia. Bom, este fórum, que tem o nome de Fórum Dr. Álvaro de Carvalho, como vocês sabem, foi o ex-diretor do Plano Nacional de Saúde Mental, que nos abandonou precocemente, e quisemos fazer uma homenagem dando-lhe este nome. Portanto, ele funciona desde 2006, com base no protocolo entre a Segurança Social e a ADEB. E então, o que é que consiste este equipamento, esta resposta que nós temos, que a ADEB tem incluída? É um equipamento de pequena dimensão, destinado a pessoas com desvantagem, transitória ou permanente, não é? De origem psíquica e visa, então, a sua reabilitação, digamos, socioocupacional ou profissional. E tem também como objetivo integrar as pessoas em programas de formação ou de emprego protegido. Ok? Estes princípios são fundamentais para a sua reabilitação. Nós o que pretendemos às pessoas é proporcionar mais ganhos de saúde, qualidade de vida, autonomia e estabilidade emocional. Portanto, sendo assim uma resposta essencial para estas pessoas e suas famílias e a comunidade em geral. Bom, o que nós pretendemos, no fundo, é que também que estas ações tenham, todas elas, um efeito terapêutico. Bom, queria-vos dizer, antes de passar aqui às atividades que nós desenvolvemos mais especificamente no Fórum, Dr. Álvaro de Carvalho, queria-vos dizer que a ADEB é certificada na qualidade desde 2010, onde está também incluído o funcionamento do Fórum Socioocupacional. Nós desenvolvemos um conjunto de diversificados de atividades, valências e serviços. Temos o SOS, a linha telefónica SOS, que é uma linha em que as pessoas podem, recorrer quando estão com estados de angústia, ansiedade, pensamentos e atos de suicida. Portanto, e também para obter informação sobre a doença unipolar e bipolar, bem como para ajudar a atenuar o sofrimento. Esta linha funciona entre as 10h13 e as 14h, todos os dias da semana. Portanto, pode ser por telefone, ou pode ser também via mail ou por carta. Bom, temos também a avaliação primária, social e clínica, não é? Onde aplicamos um conjunto de instrumentos validados cientificamente para validar a avaliação e a intervenção, portanto, ao nível da psicopatologia, como também ao nível da qualidade de vida. Este apoio, esta avaliação tem como objetivo sinalizar as problemáticas existentes com base no diagnóstico médico, os sintomas, o tratamento também ao nível da farmacologia, bem como o percurso dos utentes e dos associados, perceber quais são as suas necessidades e as suas expectativas. Esta avaliação depois é integrada também numa avaliação económica e social, e também efetuamos rastreios neuropsicológicos quando necessário. Temos ainda o aconselhamento jurídico. Como vocês sabem, muitas destas problemáticas às vezes exigem a intervenção neste nível e aconselhamento. Temos o apoio em psicologia clínica e então este apoio enquadra-se no âmbito da reabilitação psicossocial,
e de respeito a atendimentos na vertente de psicologia clínica, tendo como objetivo obter mais ganhos de saúde, qualidade de vida e autonomia. Bom, temos as nossas sessões psicopedagógicas, têm a ver com a promoção e educação na área da saúde mental. Estas atividades têm como objetivo formar as pessoas no âmbito da patologia, mas não só as pessoas, também é uma forma que nós temos de também comunicar com a sociedade e com as famílias e com todas as pessoas que querem saber mais sobre estas problemáticas. Temos um apoio e orientação profissional, tem sempre em conta as expectativas e as necessidades das pessoas, tem sempre também a questão de disponibilizar informação, ofertas de emprego, apoios na carta de apresentação, do currículo, divulgação de emprego e diversa informação nesta área. Ajudamos as pessoas a prepararem-se para as entrevistas, temos um conjunto também de atividades, nomeadamente os grupos de entreajuda na área da empregabilidade, e esta valência tem como base, a sua essência, é a metodologia de emprego apoiado ou protegido. Bom, temos também os nossos grupos psicoeducativos, têm como objetivo as pessoas, é uma espécie de um curso de formação que nós damos às pessoas que têm como objetivo melhorar a adesão ao tratamento, reconhecer os sintomas e prevenir as futuras crises, bem como promover a consciencialização da doença. Muitas vezes as pessoas demoram alguns anos, hoje em dia já não demora tanto, mas alguns anos a perceberem estas problemáticas, bem como também os familiares e os cuidadores para lidarem com estas problemáticas. Temos ainda os nossos grupos de gestão de stress e ansiedade, têm como objetivo estruturar e mudar padrões de pensamento, aprender técnicas de relaxamento, técnicas de assertividade, e bem como de afirmação pessoal. Temos um grupo também na área da prevenção do comportamento suicida, não é? Que aborda este fenómeno que é multidimensional, de ordem psicopatológica, antropológica, psicológica e social. Agora, temos ainda as nossas atividades culturais, socioculturais e desportivas. Portanto, temos as nossas caminhadas, portanto, as nossas atividades físicas, caminhadas, sessões de mobilidade, sessões de relaxamento. Temos as sessões temáticas, temos onde fazemos várias oficinas na área da dança, trabalhos manuais, entre outros. Temos um grupo de cantares também, onde cantamos música tradicional portuguesa. Temos o nosso clube das histórias, diversas atividades culturais e recreativas na comunidade, visitas a museus, espaços culturais. Temos também a nossa edição, a recolha de antologias e textos e prosas, bem como de músicas e vídeos dos nossos associados, no âmbito do trabalho que desenvolvemos no fórum, e temos uma exposição de fotografia permanente também, que temos não só fisicamente no nosso fórum, no Fórum Dr. Álvaro de Carvalho, como também no nosso site. Bom, divulgamos também diversas documentação técnica e pedagógica, quer seja no nosso site, que tem uma capacidade de 1 milhão de visitas únicas, como panfletos, revista bipolar, que também as pessoas podem obter gratuitamente, e também na comunicação social. Bom, damos também apoio a alunos,
sempre somos muito solicitados no âmbito do ensino básico, secundário e no âmbito dos trabalhos académicos, geralmente sempre sob a pressão ou doença bipolar. Temos vários acordos de parceria com o Instituto da Segurança Social, como já foi aqui dito, o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, no CHUC, depois o Centro Hospitalar de Baixo Volga, a Câmara Municipal de Coimbra, a Câmara Municipal de Cantanhede, a Câmara Municipal de Vila Nova de Baiares, Social Comunitário Jaime Ramos. Bom, já em jeito de finalização da minha intervenção, nós temos, como eu vos disse, somos certificados pela qualidade e temos uma plataforma que se chama PIGS, né? Que é a plataforma de identificação de ganhos de saúde, com base nos critérios de observação, nos critérios de avaliação das provas que nós utilizamos para avaliar a qualidade de vida e também a psicopatologia. E nós temos verificado, de facto, que as avaliações de equipa em relação aos ganhos de saúde dos utentes têm tido melhorias significativas ao nível do reconhecimento e prevenção de sintomas, diminuição das crises, diminuição de baixas por doença, diminuição de internamentos psiquiátricos e melhoria na diminuição do risco de suicídio. Ok? Bom, agora vou-vos deixar só aqui algumas reflexões e depois irei-vos dar a palavra. Ora bem, algumas reflexões que podemos trazer para aqui. Quais são as nossas dificuldades? Nada de novo, esperemos que agora com o plano as coisas mudem um bocadinho, mas é o baixo orçamento, sistematicamente na área da saúde mental há muitos anos. A questão dos fóruns estar integrados, este fórum, o Fórum Dr. Álvaro de Carvalho, está integrado no Espaço Nobre de Coimbra, portanto num centro comercial, que são aquilo que as guidelines, as orientações internacionais recomendam, não é? Espaços completamente integrados, mas as rendas são caras, não é? As rendas são muito caras, portanto isto é um problema que nós temos. Depois, portanto, de facto, ele não encerra o estigma de estar num bairro social, não é? Com tudo o que isso implica, portanto, isto é uma questão também estrutural, em que temos que começar a pensar em acabar com estes guetos, com estes bairros, que geram muita discriminação, não é? Portanto, é uma questão holística, não é só do fórum, apesar de que em Coimbra praticamente não há habitação social, não é? Portanto, chamamos aqui a atenção também para a importância de mais e melhor referenciação nos cuidados continuados. Eu sei que isso está previsto também no plano. Uma das questões que nos dificulta também imenso é a falta de verba nos protocolos de segurança social, nos protocolos atípicos para as progressões na carreira. Portanto, os técnicos vão ficando ao longo dos anos, têm esse direito e as associações vêm-se com dificuldade para cumprir, conseguir cumprir com isso que é um direito, não é? Depois, a questão da fuga dos recursos qualificados. A ADEP tem formado muitas pessoas ao longo dos anos, mas estes recursos depois fogem porque surgem outras oportunidades e as pessoas também têm outras ambições. Portanto, há uma perda anual, isso tem um impacto grande, porque esta é uma área muito especializada e demora muitos anos para formar um recurso humano, não é? 3, 4, 5 anos. Portanto, deixo aqui também só mais um pedido, se for possível, que é mais verbas também para recursos humanos.
Tenho os contactos da ADEB, muito obrigado por este convite, é uma honra estar aqui, fico agora à vossa disposição, sendo que há bocado não consegui ouvir a apresentação. Mas agora estás a ouvir, não estás? Agora consegues Ana. ouvir? Consegues ouvir agora? Agora, mais ou menos. E se eu falar assim, Assim já assim não já consigo mais... há como projetar a voz. Assim toda a gente É tem o isso, telefone. boa. É Ora, isso. cá estamos. Eu Anabela, não sei obrigada se por vão- estares aí também. Algumas, porque estamos sempre a correr contra o tempo, já todos sabemos como isto é, mas há sempre espaço, obviamente, para perguntas. Alguém na sala tem alguma pergunta? Força. Olá Luís, viva, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pela sua apresentação e a clareza como a deu. Eu tenho andado a fazer algumas leituras em relação à bipolaridade. Ana, não consigo ouvir, alguém tem... Eu sei, eu tenho que. Eu depois traduzo. Ok. Eu tenho tenho feito algumas leituras em relação à bipolaridade. Não foi aqui mencionado, as perguntas que eu vou fazer, mas pelo que eu me tenho percebido no diagnóstico da bipolaridade, há o bipolar 1 e o bipolar 2. E eu queria saber qual é a diferença entre o 1 e o 2 em 3 minutos. Rapidamente, Luís. Bipolar 1, bipolar 2, qual é a diferença? Bom, muito objetivamente, a bipolar é algo complexo e tem, portanto, vai desde do espectro da bipolar, não é? Que tem a ver com o temperamento, até à questão dos surtos psicóticos graves. Portanto, a bipolar é uma linha que encerra várias nuances, várias tipologias, ok? Portanto, mas basicamente o bipolar 1 que diferencia é que uma pessoa com diagnóstico de bipolar 1 faz manias. Portanto, o bipolar tipo 1 normalmente, quando adoece, faz hipomanias, que é uma elevação do humor, e depois avança para um estado de uma grande elevação do humor que normalmente desencadeia surtos psicóticos e depois tem que ser travado com medicação ou internado às vezes compulsivamente e depois por norma vem cá para baixo para a depressão. Portanto, temos hipomania, mania, depressão. O bipolar 2 por norma faz a hipomania, não chega à mania, mas vem cá para baixo para a depressão. Portanto, hoje em dia não se diz que o 1 é mais grave que o 2, portanto, ambos têm a mesma gravidade, depende muito também da genética da pessoa, depende muito digamos, da educação, do meio ambiente onde a pessoa está inserida, da educação para a doença, mas depois, se necessitar, podemos falar disto ou entrar em contacto comigo para esclarecê-lo com mais detalhe. Está respondido? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Luís, penso que está tudo. Estamos Obrigado, apresentados. Ana. Obrigadíssima outra vez, Anabela, também por estás aí mais uma vez. E vamos passar ao próximo convidado. Até já. Obrigadíssima pela participação. Sandra Elizabeth Henriques Oliveira é a nossa próxima convidada, vogal da direção do Centro de Educação Especial Rainha Dona Leonor e diretora técnica do Fórum Ocupacional. Doutorada em Psicologia, especialidade clínica e de saúde, no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É também autora e coautora de várias publicações científicas nacionais e internacionais no âmbito da saúde mental. Os seus interesses de investigação incluem a saúde mental em geral e, em particular, perfis clínicos e determinantes psicossociais que influenciam o processo de estigmatização e estigma internalizado em pessoas com doença mental, bem como fatores de risco e de proteção. O seu trabalho atual incide sobretudo no domínio da psicologia e da saúde e comunitária, áreas em que tem especialidade da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Eu peço desculpa estar sempre para ler, mas não consegui decorar tudo para falar para vocês assim como gostaria, mas é muito texto. Fica a apresentação, doutora Sandra, muito bem-vinda. Pode passar à sua apresentação. Então, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite para poder partilhar convosco aquela que é a nossa experiência no âmbito da reabilitação psicossocial.
e aproveito para vos cumprimentar a todos. Tentarei ser breve, porque já sei que já estão aqui há algum tempo. Eu irei começar por fazer um breve enquadramento institucional e legal, nomeadamente daquilo que é o nosso acordo de cooperação, falar-vos um pouco daquilo que são os nossos critérios de admissão e de priorização, caracterizar os nossos beneficiários e falar um pouco, finalmente, do modelo de intervenção e deixar-vos algumas reflexões também sobre aquilo que nos parece que é muito, muito importante que os serviços de base comunitária possam ter. Dizer-vos que o Centro de Educação Especial Rainha Dona Leonor é uma instituição que nasceu há pouco mais de 40 anos e que foi sempre vocacionada para apoiar pessoas com deficiência intelectual. Da relação que foi tendo com o Serviço de Psiquiatria da cidade, resultou uma interação muito positiva e, no fundo, inicialmente era mais também para lidar com as pessoas que nós atendíamos, mas a determinada altura nós começámos a perceber que havia uma grande ausência de respostas na comunidade para apoiar pessoas com doenças mentais, como quisermos chamar, mas também com aquilo que se chama hoje de diagnóstico duplo. Neste caso concreto, pessoas que simultaneamente têm dificuldades intelectuais e desenvolvimento, mas também têm uma perturbação psiquiátrica. E começamos pelo princípio, naturalmente, fazendo uma caracterização daquelas que foi a população atendida durante 10 anos por aquele núcleo na área da saúde mental. E o que nós percebemos é que a maior parte das pessoas que eram atendidas não tinham, de facto, uma resposta necessária do ponto de vista socioocupacional. E dessas pessoas, uma predominância de esquizofrenias, mas também de duplos diagnósticos, pessoas que, apesar de estarem numa idade ativa para trabalhar, infelizmente estavam maioritariamente desocupadas, o que por si só também agrava o quadro, mas também que tinham uma grande dependência do ponto de vista dos encargos familiares. E, portanto, em 2009 surge uma resposta, portanto, em parceria com o Centro Hospitalar e os agrupamentos do Centro de Saúde, mas também com a Câmara Municipal, que nos cedeu as instalações onde ainda hoje estamos, neste Fórum Socioocupacional e, portanto, ao abrigo do Despacho Conjunto 407/98, que ainda mantemos. Portanto, nós não somos uma unidade socioocupacional, somos um Fórum Socioocupacional. E, portanto, quem são as pessoas que nós podemos admitir? São pessoas que tenham um diagnóstico de perturbação psiquiátrica, que tenham acompanhamento e que estão a cumprir o seu plano de medicação e, portanto, estão também estáveis, que residam nos concelhos de abrangência. São 4 concelhos, maioritariamente não por uma dificuldade nossa, mas por dificuldade das próprias pessoas se poderem deslocar, apesar de nós, naturalmente, com parceria com as autarquias e com os nossos próprios recursos institucionais, garantimos a muitas das pessoas, portanto, o transporte, mas, e é um fórum dirigido para adultos. Alguma diferença que se percebe em termos da possibilidade de admitir ou não as pessoas prende-se precisamente com os critérios de priorização e não com os critérios de admissão, que são relativamente latos. Mas o que nós percebemos é que, apesar de tudo, este serviço ocupacional tem que fazer sentido às pessoas. As pessoas têm que ter, no fundo, uma adequação desta resposta àquilo que são as suas expectativas e àquilo que as pessoas sentem que são as suas necessidades. E, portanto, maioritariamente o que nós também sentimos é que as famílias também precisam, muitas vezes, de que estas pessoas também estejam ocupadas para elas próprias também se sentirem menos burnout e sentirem-se mais protegidas também, não é? E, portanto, geralmente estas pessoas têm situações económicas desfavorecidas e são estas as pessoas que nós também damos prioridade e, no fundo, o suporte familiar que eu já vos falei. Neste momento, nós temos 15 adultos. Este é um fórum que, por motivos da própria constituição da estrutura em si, que nos foi cedida, só tem, de facto, acordo para 15 utentes, exatamente para que corresponder àquilo que são as capacidades da própria estrutura. Portanto, é um pequeno fórum que está numa zona da cidade
Eu não sei se conhecem Caldas da Rainha, mas nós temos uma mata muito bonita e um parque muito bonito e está no centro histórico da cidade. Isto era uma das coisas que nós queríamos garantir. Queríamos que as pessoas estivessem numa zona com um acesso aos recursos todos, em que nós pudéssemos estar numa zona muito central e muito visível e, portanto, um fórum aberto à comunidade. E, de facto, isso foi possível. E, portanto, esta estrutura também ajuda, no fundo, estamos muito próximos também do serviço de psiquiatria, vamos a pé às consultas, vamos a pé aos injetáveis e, portanto, acabamos por estar ali numa estrutura não só muito acessível, mas também numa área muito bonita. E, portanto, neste momento temos 2/3 de homens, com idades entre os 16 e os 64 anos, com níveis de escolaridade também um bocadinho como nós todos, heterogéneo, e, portanto, com uma predominância das esquizofrenias e perturbações psicóticas, menos perturbações bipolares, mas com mais ou menos pouco mais de 50% destas pessoas com os tais duplos diagnósticos. E a equipa, do ponto de vista do acordo, temos psicólogo, temos o técnico de serviço social. Em termos de acordo, temos monitor, mas claro que não faz sentido termos um monitor o dia todo, todos os dias, para uma pessoa. Até porque nós valorizamos muito aquilo que são as intervenções mais diferenciadas e, portanto, temos imputações e afetações diferentes com vários monitores. E, portanto, foi este o modelo que nós decidimos seguir e é este modelo que nós mantemos em prol daquilo que também poderá ser uma valorização e uma intervenção mais especializada que se pretende. Já vos falei nos transportes e também, naturalmente, algum apoio administrativo. Eu, na altura que pensei nisto, queria-vos falar da ética porque eu penso que, no fundo, a evidência diz-nos que os modelos teóricos têm mais ou menos a mesma taxa de eficácia. Uns defendem mais o analítico, outros defendem mais o cognitivo ou comportamental. E, portanto, independentemente do modelo que as entidades possam escolher, eu penso que o mais importante é termos uma intervenção ética que respeite a confidencialidade e a privacidade, que respeite o consentimento informado, que tenha uma integridade profissional em que haja limites entre aquilo que são as intervenções técnicas e as relações com as pessoas e que cujas intervenções sejam baseadas na evidência científica e não naquilo que nos parece bem e não naquilo que é o bom senso, ou o senso comum, peço desculpa. E, portanto, bom senso é sempre importante, mas com alguma evidência e quanto melhor, melhor, efetivamente. E, portanto, eu penso que temos que olhar para a pessoa, não para o doente, como eu hoje ouvi muitas vezes dizer aqui, e nós olhamos para a pessoa e não olhamos para o doente. E, portanto, ter uma doença mental não é ser doente mental. E, portanto, é isto que nós temos que, penso, que corrigir, independentemente da nossa área de formação, e acho que temos que olhar para as pessoas, para a rede de suporte, para os profissionais que os apoiam e temos que estar ligados entre todos e a comunidade. E, portanto, é esse esforço que nós fazemos diariamente. Eu vou-vos deixar aqui alguns exemplos de algumas atividades que nós temos e dos seus propósitos. E posso-vos dizer que, neste momento, este ateliê de culinária e pastelaria pode até não fazer muito sentido, mas o objetivo é que estas pessoas treinem competências que muitas vezes não têm, porque alguém desfaz as coisas ou porque nunca houve muita necessidade, não tem muito interesse, mas eu penso que temos que olhar para estas pessoas como olhamos para nós próprios, não é? Nós, quando somos adultos, temos que aprender a cozinhar, temos que aprender a fazer coisas na casa e, portanto, estes treinos de competências são essenciais, porque estas pessoas que hoje são cuidadas, amanhã podem ser cuidadoras também. E, portanto, é, no fundo, este treino de competências que muitas vezes serve para, e portanto, posso-vos dizer que o resultado disto, há pouco tempo elaborámos um manual em que as pessoas, para além de exercitarem no próprio fórum, levam para casa e podem eles próprios confeccionar algumas das receitas que fazemos lá, passo a passo. A cerâmica é um workshop. Caldas da Rainha é uma cidade de cerâmica e nós andamos aqui à procura de um produto que nos distinga. Vem a primavera, começámos pelas andorinhas, mas hão de vir outras
outras áreas mais criativas. Como eu vos disse, nós estamos situados numa mata e, portanto, como nós potenciamos muito o sentido de cidadania de cada um de nós disponibilizamos-nos a fazer a manutenção daquela zona de espaços verdes onde as pessoas muitas vezes, agora nos últimos tempos menos, mas vão fazer os seus piqueniques. E, portanto, semanalmente vamos lá fazer alguma manutenção, nomeadamente de um jardim que temos lá muito perto, que dá nome também à cidade, que é o Jardim da Rainha Dona Leonor. Fazemos teatro e estamos a preparar uma peça para apresentar daqui a muito pouco tempo. Fazemos muitas atividades desportivas, nem todos frequentam as mesmas, frequentam aquelas que entendem que lhes são úteis e relevantes. E, portanto, há aqui um princípio também de livre escolha. Fazemos visitas culturais, de lazer, e procuramos sempre que algumas destas atividades possam ser diversificadas e não serem coisas muito estanques, com, naturalmente, os objetivos que nós temos, mas que nos parece que é essencial que estas respostas possam dar aqui um avanço a este nível que eu vos vou falar. Nós temos uma coisa que chamamos o trabalho à tarefa. Então, o trabalho à tarefa é uma ligação que nós temos com uma empresa da região, em que, não sei se já vos aconteceu, vão a uma loja, compram uma base de chuveiro, por acaso este kit é de uma base de chuveiro, e depois vêm não sei quantos parafusinhos e não sei quantas pecinhas lá num saquinho de plástico para nós levarmos para casa e montarmos aquilo tudo, não é? Pronto, o ideal é que não sobrem peças. E, portanto, o que nós fazemos ali é uma parceria com esta empresa que, por sua vez, nos cede o material e nós, ali em conjunto, fazemos a parte que a empresa não faz, que é a parte da embalagem de alguns destes ingredientes para fazer parte de um produto final que nos parece que é uma ligação à área profissional que é muito importante, que eles fazem no Fórum Socioocupacional e depois é levado e trazido à empresa em kits. E, portanto, desengane-se quem acha que as pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimento não conseguem fazer as coisas como as outras pessoas. Desenganem-se, porque mesmo que eu não saiba contar até 10, se eu tiver um colega ao lado a meter-me 4 peças e a deixar-me as minhas de volta e alguém a dar-me uma ajudinha, eu consigo. E é nesta perspectiva de diversidade e de tolerância que nós funcionamos neste Fórum Socioocupacional. Portanto, nós somos uma equipa, cada um faz o que consegue e os resultados têm sido muito positivos. Para além desta ligação à empresa, temos um projeto agora muito recente que é um desafio muito interessante, que se chama Produtos da Mata. Então, o que é que são os produtos da mata? Nós transformamos aquilo que são desperdícios em valor social. Em valor social e em valor ambiental. E, portanto, aquilo que são restos de árvores caídas, que muitas vezes ficam a acumular-se na nossa mata e nas florestas e que às vezes dão origem a incêndios, nós utilizamos esse desperdício e também em parceria com a Junta de Freguesia e com empresas locais, o que nós fazemos é o corte, a embalagem e a comercialização de uma coisa que era lixo e que ninguém ia valorizar. E, portanto, um dos nossos jovens diz-nos assim: aprende sem sacar, fertilizante, a rachar lenha, a trabalhar em equipa, a fazer pesagens, por exemplo, 5 kg de lenha ou 10 kg de fertilizante e fazer sacos para vender. Aprender coisas novas faz-me sentir capacitado e que contribuo para o bem-estar de todos. Estão a ver o princípio de cidadania? É isto. Nós tratamos de arranjar, pesar e embalar. E isso torna o trabalho mais rigoroso. Sinto-me contente por, se passar por uma loja de lenha, poder encontrar o meu trabalho feito. E se quiser até a compro. Portanto, é este o princípio que nós seguimos. Falar um bocadinho de literacia em saúde mental. E estou já a terminar. Nós temos projetos que pretendem promover a literacia
em saúde mental. Primeiro, este que é o Fantocharte, que é um teatro de fantoches que foi levado às escolas, em que estes jovens fizeram histórias em que havia sempre um protagonista que era diferente. E nestas 2 edições, nós fomos a 11 escolas, 87 turmas, fizemos 38 apresentações e abrangemos 1.736 alunos. Eu não vos vou amassar aqui com os resultados, mas efetivamente o que nós pretendemos é promover o contacto dos alunos do primeiro ciclo, desde idades muito precoces, com aquilo que é a diferença. E a diferença está na escola. São os meninos com dificuldades de aprendizagem que já estão na escola e que amanhã são aqueles que nós chamamos os doentes mentais, ou os deficientes, não é? Que andam por aí. O que nós gostaríamos era que os nossos jovens aceitassem a diferença. Aceitassem a diferença só porque somos todos diferentes, não é? E, portanto, posso-vos dizer que, para além deste trabalho, e que tem tido resultados muito positivos, nós procuramos estudar as atitudes dos alunos através de uma adaptação de um questionário que o autor tem feito e validado para a população portuguesa para alunos do ensino secundário e que nós estamos a tentar fazer a validação para podermos ter, então, resultados empíricos, mas resultados sustentados na evidência. E era isso que eu há bocadinho falava. Terminar também falando aqui um bocadinho num outro trabalho, um programa de sensibilização que nós desenvolvemos em 2 escolas, penso, 2 ou 3, não, 4 escolas, com 47 turmas e 843 alunos. Este trabalho permitiu-nos levar uma pessoa que tinha uma experiência de doença mental e partilhar a sua experiência com os alunos do secundário. E, de facto, o que nós percebemos é que não só os alunos do secundário ficaram muito mais sensíveis à diferença, como tivemos resultados inesperados. É que os jovens, pelo testemunho e depois a informação que nós passamos sobre aquilo que são mitos e aquilo que são realidades, os jovens, e nós de facto não estávamos à espera disto, não era o objetivo do trabalho, mas o que percebemos é que eles começaram a identificar sinais e sintomas de sofrimento psíquico que antes não sabiam identificar. E, portanto, eu acho que é possível fazermos a diferença se formos proativos, se acharmos que todas as pessoas são capazes, se deixarmos de chamar doentes às pessoas e se as tratarmos como uma de nós, e, portanto, que estes programas de intervenção sejam aquilo que Corrigan chamou dos TLC3, ou seja, têm que ser dirigidos a públicos-alvos específicos, trabalhados com públicos-alvos específicos, têm que serem locais. Mesmo que tenhamos uma estratégia nacional concertada, eles têm que ser adaptados localmente, têm que ser credíveis, as pessoas que os fazem têm que ter credibilidade no sentido em que sabem do que estão a falar, têm que ser contínuos e têm que se basear numa coisa essencial, que é isto que nós estamos a fazer aqui hoje, o contacto. Okay? Vou deixar então as ditas reflexões. Eu acho que era muito importante que todos nós ajudássemos a promover a adaptação e a validação de instrumentos para a população portuguesa, mas não só documentos para a população portuguesa, ou seja, que fossem baseados também em amostras clínicas, porque nem sempre nós sabemos, e não quero entrar em questões muito técnicas, mas nem sempre os instrumentos se comportam da mesma maneira. Portanto, há variabilidades e acho que nós não podemos andar aqui a usar instrumentos ad hoc sem saber se eles estão devidamente adaptados às populações. Falar-vos na relação entre indicadores clínicos, de contexto e sociodemográficos. Não sei se já repararam, mas não é por acaso que nós dizemos que as pessoas que têm uma doença mental grave muitas vezes estão desocupadas e muitas vezes têm uma dependência da família. Ora, as características sociodemográficas e psicossociais são tão importantes como as características clínicas. E, portanto, nós temos que estudar isto tudo em complemento e não acharmos só que as pessoas são aquele diagnóstico e vão se comportar daquela maneira porque a ciência diz-nos que tem aquele diagnóstico. Promover a integração entre o ensino, a prática e a investigação. Eu penso que continuamos cada um a fazer o seu trabalho
e há trabalhos fantásticos e falta-nos articular. Acho que ainda nos falta dar aqui um complemento entre aquilo que se faz na investigação, onde as pessoas não são vistas, e aquilo que se faz na prática, onde só as pessoas são vistas. Mas às vezes não se liga muito ao que se faz lá na faculdade. Finalmente, e porque isto é uma área também que me importa, estimular o desenvolvimento de programas anti-estigma e anti-autoestigma e intervenções globais concertadas localmente em diversos contextos, em termos escolares, de saúde, junto de profissionais, favorecendo a educação e o contacto, avaliar o seu impacto e publicar os resultados e as evidências para que todos possamos ter acesso a eles e aprender uns com os outros. Muito obrigada, fico à vossa disposição. Muito obrigada, doutora Sandra, porque isto já vai um bocadinho avançado na hora em relação ao que estava regulamentado, aqui pelo menos no meu programa, o vosso deve ser igual. Há alguma pergunta para a doutora Sandra, face à exposição que ela fez? Está ali uma pergunta. Bom, eu vou tentar não me alongar, mas primeiro que tudo um agradecimento pelo facto de ter vindo tão longe e estar aqui presencialmente connosco. Acho que permite de facto outra dinâmica as apresentações presenciais. Eu não falaria em contacto se não estivesse em contacto. Um segundo agradecimento porque acho que focou em 3 aspectos fundamentais. Eu sou técnica de reabilitação psicomotora e primeiro falou de termos pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais e que temos que adequar conforme as áreas fortes de cada um, porque todos nós temos competências independentemente das necessidades ou das nossas áreas fracas. Todos somos pessoas. Segundo e terceiro, falar de instrumentos validados para a população portuguesa e terceiro, de terapia com evidência científica. Posto isto, coloco-lhe 2 perguntas e já o Dr. João Albuquerque falava disto de manhã, que é o desafio do duplo diagnóstico. Quando nós temos uma pessoa com uma DID, leia-se uma dificuldade intelectual e desenvolvimental, e, consequentemente, com uma perturbação psiquiátrica. Isto é uma realidade muito mais comum do que poderemos às vezes imaginar, e a minha pergunta para si é: quais os desafios? Qual o desafio terapêutico, por um lado, e qual o desafio em termos de apoios sociais? Porque a realidade é que muitas vezes nós temos uma só pessoa, mas o facto de ter mais do que uma doença acaba por entrar, digamos, em 2 patamares distintos. Ou seja, quais os desafios dos técnicos que estão no terreno, quer seja dos apoios ou da terapia em si. Obrigada. Olha, eu, como lhe digo, também sou da área de psicologia clínica e eu acho que o diagnóstico é uma coisa muito importante. Mas eu acho que, do ponto de vista clínico, se a pessoa estiver devidamente estabilizada e medicada e não excessivamente medicada só porque tem aquela dificuldade, eu penso que, e o desafio que eu lanço é mesmo este, eu acho que nós falamos muitas vezes em palavras como recovery, empowerment, são tudo palavras importantes e interessantes, mas eu acho que verdadeiramente o desafio é olharmos a pessoa. Este é o desafio. Sem grandes construções conceptuais e metafísicas e tendo as nossas evidências científicas sempre presentes, eu posso lhe dizer que às vezes o que acontece nos duplos diagnósticos é algumas alterações comportamentais que, quando começamos a conhecer a pessoa, nós também começamos a conhecer o seu ponto mais sensível. Eu posso lhe dizer que ainda ontem disse isto a uma técnica: quando ele diz que não 2 vezes, não insistas. E, portanto, isto é uma pessoa que, de facto, tem um problema de um duplo diagnóstico, mas ele sabe se expressar muitíssimo bem, a verbalização não é como, se calhar, que nós estamos a ter aqui, naturalmente, ele sabe se expressar bem e, quando ele diz que não, é não. Eu não quero isto. E ele ontem faltou a uma consulta porque tinha medo de ficar internado. E, portanto, eu tenho que compreender porque é que ele tem medo de ficar internado. Eu tenho que compreender porque é que esta pessoa me está a dizer que não e às vezes temos que ser capazes de sermos nós a ajustar e não dizer, ok, mas temos que ir. E, portanto, o desafio da reabilitação, penso também, que tem a ver com o facto de sermos capazes de abrir um bocadinho a nossa inflexibilidade clínica e olharmos àquilo que é a questão de suporte social que a pessoa tem,
olharmos para a pessoa. Eu não consigo dizer isto de outra forma, eu sei que pode parecer redundante e pouquinho para aquele que precisa, mas eu acho que começa por aqui, porque não é diferente do que termos uma pessoa só com um diagnóstico. Há coisas que eu se calhar tenho que ter ali um bocadinho mais cuidado e mais atenção em termos daquilo que são algumas alterações comportamentais. Podem parecer imprevisíveis, mas nem sempre são. As pessoas dão-nos um sinal e à medida que as começamos a conhecer também percebemos até onde é que estão os seus limites. Não sei se consegui responder. Os apoios sociais têm algum desafio relativamente a isso? Olha, eu penso, e porque acredito, que as respostas ocupacionais são, de facto, deviam de ser mais, porque é como lhe digo, nós temos um fórum para 15 pessoas, mas temos lista de espera. E, infelizmente, em 2009, quando nós publicámos o Guia de Recursos para a Reabilitação Psicossocial, ainda hoje dizia isto à minha colega, que o Dr. Alva fez-nos a gentileza de fazer o prefácio e dizia que esperava que daqui a alguns anos nós pudéssemos fazer uma reedição. Nós, quando fizemos este guia, foi no fundo para oferecer às famílias alguma informação sobre onde é que havia respostas, porque as pessoas estão mesmo muito aflitas à procura de respostas para os seus filhos e para os seus familiares. E a verdade é que nós continuamos a ser, que eu saiba, o único fórum para 15 pessoas no distrito de Leiria. E, portanto, isto é muito pouco e eu acho que os apoios sociais tinham que começar aqui. Porque estas pessoas estão ocupadas das 9 às 17, como nós estamos no nosso trabalho, e ainda que não façam um trabalho profissionalizante, com remuneração, eles podem colaborar com as empresas e podem mostrar o seu potencial de trabalho, que efetivamente estas pessoas têm. E, portanto, quando nós temos grupos heterogéneos, não é aquele que não sabe contar tão bem, mas ele não sabe contar tão bem, mas ele se calhar fecha muito bem os sacos. Ele se calhar faz outras coisas muito bem. E, portanto, é tal história. E, portanto, os apoios sociais têm que ser apoios efetivos e que visem a ocupação útil e com significado para estas pessoas. Penso que, não sei se respondi, mas os serviços na comunidade, no meu ponto de vista, e se calhar posso estar a chamar demasiado a brasa à minha sardinha, mas eu acho que têm que estar na comunidade. Sem demérito para os que têm que estar em meio hospitalar, porque é necessário naturalmente que haja um conjunto, uma miriade de serviços, mas precisávamos ter mais respostas na comunidade, efetivamente. Obrigada.